vamos dar início ao nosso estudo do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, a nossa gloriosa PEMERG, Polícia Militar. Vamos lá, diz o seguinte, ó. Logo no início, a Lei Estadual número 443, de 1º de julho de 1981, em seu artigo 1º, diz o seguinte, ó. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro. O que ele quer dizer logo com isso daqui, ó? O Estatuto é o regime jurídico único dos servidores. Quando eu sou um servidor civil, eu sou regido pela legislação civil. No caso do Estado do Rio de Janeiro, é o Decreto-Lei 220. Como aqui nós estamos estudando legislação militar, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, então eu sou um servidor especial. Eu não chamo mais você de servidor militar, eu chamo você de militar. Então o Estatuto Militar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é dado pela Lei Estadual 443 de 1981. O Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Rio de Janeiro é o Decreto-Lei 220/75. Então eu tenho o Estatuto do Servidor Civil e tenho o Estatuto do Militar Estadual. São normas distintas. E ambos os estatutos, tanto civil quanto militar, traz as regras quanto aos direitos, obrigações, responsabilidades de cada um desses agentes públicos. Beleza? Então até aí, tranquilo. Vamos lá, vamos seguindo. Questãozinha que pode cair na sua prova. Que documento regula a situação, a obrigação, os deveres, os direitos e as prerrogativas dos membros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Opção A, Código Penal Militar? Não. Opção B, Constituição Federal? Não. Opção C, Código Penal? Não. Opção D, Código de Processo Penal? Não. Opção E, Estatuto dos Policiais Militares. Resposta afirmativa. Então esse tipo de questão, caso venha cair na sua prova, não tem muito o que fazer. Lembre-se, a nossa prova é uma prova legalista, ou seja, literalidade da lei. Não há muito o que inventar em relação a isso. Então é importante só sabermos o seguinte: Estatuto do Policial Militar é específico dele. Não abrange o servidor público civil, não abrange nenhum outro militar. É da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? E o que ela prevê? Ela prevê todas as situações, os deveres, prerrogativas e obrigações dos membros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º. Diz o seguinte, ó. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, subordinada ao Secretário de Segurança Pública. Olha só, presta atenção. Essa disposição não está atualizada. Por que não está atualizada? Porque a estrutura organizacional do Estado do Rio de Janeiro se modificou. Então agora a gente não tem mais segurança do Estado de Segurança Pública. Nós fizemos a divisão dos órgãos. Então hoje existe o seguinte, ó. Como era antigamente? Antigamente nós tínhamos a Secretaria Estadual de Segurança Pública e nós tínhamos aqui o Comando Geral da Polícia Militar e a Secretaria, desculpa, não é Secretaria, era Chefia de Polícia Civil, tá? Chefia de Polícia Civil. Então eram dois órgãos que encontravam-se subordinados à Secretaria de Segurança Pública. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia foi extinta a Secretaria de Segurança Pública e eles deram status para a Secretaria Estadual de Polícia Militar e Secretaria Estadual de Polícia Civil. Então você tem hoje a CEPOL, que é da Polícia Civil, e a SEPM, que é da Secretaria Estadual da Polícia Militar. Quando você estudou o tema organização administrativa, você entende muito bem que aqui eu estou falando de órgãos. Quando eu crio novos órgãos e vou descendo a estrutura, ou seja, uma divisão interna, denomina-se desconcentração. Quando eu vou extinguindo os órgãos e vou aglomerando aquelas competências num só órgão, nós temos a concentração. Então, o que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro atualmente? Houve a concentração das competências, na medida em que eu extingui a Secretaria Estadual, que era uma divisão. Então, cada uma das duas chefias, tanto da PM quanto da Polícia Civil, criaram as suas
próprias secretarias. Então hoje cada um tem a sua secretaria de forma separada. Prado, mas como é que isso cai na minha prova? Vai cair o atual ou vai cair o que está na legislação? O que está na legislação, quando ele perguntar sobre a lei 443, tá? Então, de acordo com o Estatuto do Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro, vai cair essa literalidade que está aí, beleza? Então a gente tem que responder como? Do jeito que está aqui. Secretário de Estado de Segurança Pública, beleza? É uma instituição permanente organizada com base na hierarquia e na disciplina. Guarda essas duas palavras, tá? Hierarquia e disciplina. Destinada à manutenção da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro, sendo considerada uma força auxiliar reserva do Exército. Aqui, quando ele dispõe aí que é força auxiliar do Exército, está disposto isso lá no artigo 144, parágrafo 6º, e está disposto isso no próprio Estatuto Militar, na Lei 6880 de 1980, que trata das Forças Armadas, tá? Então, o que é importante a gente ressaltar? Nossa prova, ela é específica da Lei 443, então não adianta a gente ficar falando muito de outras legislações, que isso pode confundir, até porque na sua prova vai cair a literalidade do que estamos estudando aqui. Então, o que eu tenho que saber, Prado? O que eu tenho que saber é o seguinte, que no Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar está subordinada ao Secretário de Estado de Segurança Pública, mesmo você sabendo que atualmente isso se modificou. Vai cair a literalidade. Prado, quando pode não cair a literalidade? Quando ele não botar isso como opção. Então é possível que ele pegue e ao invés de perguntar assim para mim, ó, a Polícia Militar é uma secretaria, pode perguntar, tá? Autônoma, pode perguntar sim, do Estado do Rio de Janeiro. Tá certo. Agora, se ele trouxer como opção que a Polícia Militar está subordinada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, literalmente igual está aqui no disposto do artigo 2º, é assim que a gente vai botar na prova. Beleza? Então, o que é importante aqui? Que é uma instituição permanente, então tem que guardar essa informação, organizada na base de quê? Hierarquia e disciplina. Vou repetir. Essas duas palavras vão se repetir a todo momento no seu estatuto. Hierarquia e disciplina. Então vou guardar. E outra informação, que ela é uma força auxiliar reserva do Exército. Então assim que eu vou levar para a minha prova. Quais são os dispositivos constitucionais que fazem referência à Polícia Militar? O artigo 42 fala que os membros das polícias militares, Corpo de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na, de novo, hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Beleza? Então, o artigo 42 fala dos militares estaduais, perfeito? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. E no 144, parágrafo 6º, fala que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares, de novo a expressão, e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, essa é a disposição constitucional que também cai pra gente, só que na hora de eu perguntar, ou eu pergunto de acordo com a Constituição, ou eu pergunto de acordo com o Estatuto. Prado, qual é a chance deles misturarem tudo e fazer uma pergunta para mim? Não vão fazer. Ou eu vou direcionar essa pergunta para a legislação 443, ou eu vou direcionar essa pergunta para a Constituição. Não vou misturar, porque o conhecimento que eu vou exigir do candidato nessa prova especificamente é justamente a literalidade do Estatuto. Então, só estou dizendo para vocês, como vocês também têm questões sobre as normas constitucionais atinentes à Polícia Militar, é importante sabermos que, além do Estatuto, tem outras legislações. Perfeito? Vamos lá. Questãozinha avaliativa de prova, para a gente poder ver se você realmente está guardando a informação. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, subordinada ao... vamos lá. Letra A. Secretário da Polícia Militar. Prado, isso aqui é a situação atual, hein? Será que é isso daqui? Ministro da Justiça. Não. Ministro das Forças Armadas. Não. Secretário de Estado de Segurança Pública. Legislação antiga. Então, olha que bacana. A letra A e a letra D seria possível. Se eu cobrasse o conhecimento atual, mesmo não previsto nessa legislação, mas em outras legislações, a letra A está correta.
Se eu cobrar a literalidade do Estatuto do Policial Militar, que é o que a gente está estudando agora, a letra D está correta. A letra E não existe, né? Ministro da Polícia Militar. Então aqui a gente está entre as opções A e D. Beleza? Vamos lá. É uma instituição permanente, legal, organizada com base na hierarquia e disciplina. Então, hierarquia ok, disciplina ok, disciplina ok. Até que não dá para poder saber, né? Aí ele continua. Destinada à manutenção da ordem pública no estado do Rio de Janeiro, sendo considerada... Aí olha só o que ele está falando, e marquei errado aqui. Sendo considerada força auxiliar. Opa, força auxiliar. Então repara que até aqui pode ser tanto a opção A quanto a opção D, beleza? Tá dando tudo certinho. O problema vai ser o final, ó. E reserva, aí ele botou aqui, ó, das Forças Armadas. Não, reserva do Exército. Então o gabarito só pode ser letra D de dado. Então aqui eu demonstro para você que a abordagem foi feita com a literalidade. Então ainda que a gente saiba que não existe mais Secretaria de Estado de Segurança Pública, seja atualmente Secretaria Estadual da Polícia Militar, eu não posso fazer essa adaptação na legislação, porque quando eu perguntar de acordo com a Lei 443, vai ser a literalidade. Então aqui eu mostro para você como seria uma opção. Então a resposta aqui, gabarito letra D de dado. Beleza? Vamos lá, seguindo. Artigo 3º diz o seguinte, ó. Os integrantes da Polícia Militar, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores do Estado e são denominadas policiais militares. Então olha o que a gente falou, ó. O policial militar, ele é uma categoria especial de servidor. Eles são chamados o quê? Policiais militares. Então quando você estuda a classificação dos agentes públicos, a gente tem a seguinte disposição. Então são considerados agentes públicos. Eu vou dividir aqui só para você entender, tá? Eu tenho agentes públicos. Aí eu tenho aqui, ó, agentes administrativos. Algumas classificações chamam de servidores públicos. Tá? Então isso daqui é uma classificação de agente público. E você, policial militar, está inserido aqui? Não. Você é militar. Então existe o militar e existe o policial militar. Quem é o militar? O militar das Forças Armadas. Beleza? Então das Forças Armadas, ele é chamado militar. E o policial militar é você, que é da Polícia Militar. Então, no caso aqui, a gente está falando da PEMERG, então o policial militar do Estado do Rio de Janeiro é chamado de policial militar. Das Forças Armadas, ele é militar. E se for da Polícia Civil, por exemplo, da Polícia Penal Prado, ele é servidor ou agente administrativo. Beleza? Então, só para a gente saber que existe essa distinção na classificação dos agentes públicos. É verdade que todos aqui são agentes públicos, mas o policial militar é uma categoria especial, então guarde essa informação. Artigo 3º diz o seguinte: os policiais militares vão se encontrar em uma dessas situações, tá? Então, ou ele é um servidor ativo, ou ele é um servidor inativo. Corrigindo. Ou ele é um policial militar na ativa, ou ele é um policial militar inativo. Vamos aprender também que existem expressões sinônimas, tá? Eu posso falar que você é um policial da ativa, na ativa, em atividade. Então existem essas nomenclaturas que estão no artigo 6º, nós vamos falar já já sobre ela, que são sinônimos. Então, na ativa, ou em atividade, ou em exercício, são sinônimos. E quem é o policial militar da ativa ou que está na ativa? Opção A, policiais militares de carreira. Então, se eu sou um policial militar de carreira, eu sou um policial na ativa. Os temporários que foram incorporados para a prestação de serviço militar temporário, conforme previsto na legislação, tá ok? Inclusive em relação aos seus prazos. Esse serviço militar temporário tem regulamentação específica, beleza? Componentes da reserva remunerada. Então ele tem que ser reserva remunerada quando convocados. Então o policial militar
da reserva remunerada pode ser convocado? Pode. O policial militar reformado pode ser convocado? Não. Então, cuidado com a expressão reserva e reformado. O reserva, pode ser convocado, ele é convocável. E o reformado não pode ser convocado. Beleza? Então, vamos lá. E os alunos de órgãos de formação policiais militares da ativa. Então, se eu sou aluno de órgão de formação policial militar da ativa, eu estou na ativa. Se eu sou um componente da reserva remunerada e estou convocado, não esquece essa condição. Se faltar essa condição, ele é inativo, tá? Então, para ele ser considerado da ativa, tem que ser convocado. Então, ele é da reserva remunerada e está convocado. Então, ele é da ativa. Então, essas quatro categorias são consideradas da ativa. Já o inativo são reserva remunerada. Então, repara que aqui ele não está convocado, ele está na reserva e recebe remuneração do Estado, tá? Mas ainda podem ser convocados? Podem. Se tiverem convocados, ele sai da inatividade e vai para a atividade. Então, enquanto ele não foi convocado, ele é inativo. Os reformados, quando tendo passado uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço da ativa, mas continuam a receber remuneração do Estado. Se eu comparar aqui com um servidor civil, eu estou falando que está aposentado e não pode retornar, tá? Me dá um exemplo, Prado, de servidor público civil que está aposentado e não pode voltar. Quando ele está aposentado, por exemplo, na compulsória, ou seja, atingiu a idade e não pode retornar, beleza? C. Reserva remunerada e excepcionalmente reformado executando tarefa por tempo certo. Essa atividade aqui, tarefa por tempo certo, ainda não está regulamentada no estado do Rio de Janeiro, beleza? Mas cuidado, porque aqui vai abrir uma situação para o reformado. Então, o reformado, quando estiver executando tarefa por tempo certo, ele vai estar na atividade. Então, se ele é um servidor da reserva remunerada e não foi convocado, ele é inativo. E se ele é reformado executando tarefa por tempo certo que não está regulamentada, ele é inativo. Tá ok? Então a gente tem essa condição para efeitos de avaliação, se ele é ativo ou inativo. Aí vamos ver como é que funciona isso daqui já de forma diagramada. Parágrafo 2º do artigo 3º. Os policiais militares de carreira são os da ativa, que no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar tem vitaliciedade assegurada ou presumida. Então ele está falando o seguinte: se eu sou policial militar de carreira da ativa e eu preenchi os requisitos, vou ter a vitaliciedade assegurada ou presumida. Os militares temporários não adquirem estabilidade ou vitaliciedade. Isso é importante. Então, qual é a diferença do policial militar de carreira para o militar temporário? Que o policial militar de carreira, ele vai adquirir a vitaliciedade, seja ela assegurada ou presumida. Enquanto que o militar temporário não vai adquirir nunca, não tem direito, tá? E após ser desligado do serviço, passa a sujeitar-se à lei do serviço militar, conforme o grau de instrução recebido. Então, resumidamente, como é que funciona isso? Aos policiais militares que estão na ativa ou em serviço na ativa, ou em serviço, em atividade ou atividade policial militar, equivale à expressão da ativa, conferidas a eles no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar ou ainda considerado de natureza policial militar nas organizações policiais militares, bem como em outros órgãos do Estado quando previsto em lei ou regulamento. Lembra que eu falei para você que no artigo 6º eu ia trazer expressões equivalentes à ativa? Pois é, na ativa, em serviço ativo, em serviço da ativa, em serviço ou atividade, em atividade policial militar, equivale ao servidor ativo. E aí a gente tem a seguinte demonstração. Militares inativos são aqueles que estão na reserva remunerada, porém sujeitos à convocação ou prestação. Quando ele está convocado, o que ele vira? Servidor militar da ativa, ou seja, militar da ativa. Olha aqui, ó, remunerada quando convocados. Aí ele vira da ativa. Então ele é inativo, mas se ele for convocado, ele vai para ativa, tá? O reformado não estão sujeitos a serviço da ativa, ele é inativo. E da reserva remunerada reformado por tarefa por tempo certo.
ele é militar inativo, ainda que esteja desempenhando uma função do serviço público civil. Militar da ativa são os de carreira, são os temporários, lembrando que não adquire a vitaliciedade e a estabilidade, e os alunos de órgãos de formação policiais militares da ativa. Então eu tenho 4 categorias aqui que são considerados militares da ativa ou na ativa, e eu tenho 3 categorias que são considerados militares inativos. Não podemos confundir, porque a sua prova vai brincar com você com esses conceitos. Beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que dá para brincar isso daí. Os policiais militares de carreira, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. São classificados como? Então vamos lá. Quem é que pode ter a vitaliciedade assegurada ou presumida? Não é isso? Policiais militares da reserva remunerada? Então ele quer saber o seguinte: esses policiais militares estão no desempenho, então eles são da ativa, tá? Se ele está no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, eles são ativos. Quem é ele? Policial militar da reserva? Não é ativo, tá? É inativo. Policial militar da reserva não remunerada? Ele não é ativo. Policial militar reformado? Ele é inativo. Policiais militares de carreira? Opa, ele é ativo. Então, o policial militar de carreira, ele está em atividade, ele é ativo. E o inativo já está previsto aqui, pensionistas são beneficiários. Então, a única resposta possível são os policiais militares de carreira na atividade. Gabarito da questão, letra D de dado. Tranquilo? Fácil ou difícil? Lembrando-se que são considerados policiais militares da ativa, na ativa, em serviço na ativa, em atividade ou em atividade policial, são considerados o quê? Ativos. Então essas expressões são sinônimas, tá? Toda vez que ele botar essas expressões, eles são sinônimas. Então olha só, serviço policial militar. Então se ele botar em serviço ativo, se ele botar em serviço na ativa, em atividade policial militar, nós temos aqui que ele é da atividade. Outra questãozinha. Nos termos dos estatutos policiais militares, assinale a opção correta. Beleza? A estabilidade pode ser adquirida pelos militares temporários? Não, não pode. B. Os militares temporários não adquirem estabilidade, salvo em situação de guerra declarada? Não existe essa exceção. Eles não adquirem. C. A estabilidade pode ser adquirida pelos militares temporários, salvo em tempo de paz? Não tem essa exceção. Após serem desligados do serviço ativo, os militares temporários são transferidos para a reserva remunerada? Não. Nós vimos que, quando termina o serviço temporário, ele vai, na condição devida à sua instrução, para a regra do serviço militar. Perfeito? Então ele não vai para a reserva remunerada. Só pode ser letra E. Um militar temporário não adquire estabilidade. Perfeito. Gabarito da questão, letra E. Então a única correta é a letra E. Próxima questão. Os policiais militares temporários incorporados à Polícia Militar para a prestação de serviço militar voluntário, durante os prazos previstos na legislação de quitado de serviço policial militar temporário, são considerados pelo Estatuto Militar como militares. Então vamos lá. Ele é um policial militar temporário que está prestando um serviço militar voluntário. E aí, ele é um servidor da ativa ou ele é um servidor inativo? O que você acha? Qual é a resposta? Pessoal, olha o detalhe da questão. Ele está na prestação de serviço militar voluntário. Se ele está na prestação de serviço militar voluntário, ele é um militar da ativa. Então, ó, de carreira não, porque ele é temporário. Da ativa sim, botou reserva, transformou em errado. Na ativa ou da ativa tá certo. Ó, em atividade tá certo, mas componente da reserva não. E estáveis não. Então aqui nós temos aqui três opções possíveis, sendo que quando eu boto a reserva, eu transformo o item errado. Então a única resposta possível é letra C. Então ele, ainda que seja temporário, no desempenho da atividade, ele é um policial militar na ativa ou em atividade. Perfeito? Então isso é para mostrar para você
que as expressões sinônimas são cobradas em provas. Vamos lá. Os membros da Polícia Militar, os integrantes da Polícia Militar, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores. Beleza? Do Estado e são denominados policiais militares. Perfeito. Os policiais militares, quando se encontram na ativa, podem estar em uma das seguintes situações. Então vamos lá. Se ele está na ativa, não é reformado. Não é da reserva. Pode ser temporário? Pode, né? Porque o temporário na ativa, ele é na atividade. Tarefa por tempo certo e reserva remunerada. Tarefa por tempo certo, ele é inativo e reserva é inativo. Então a única opção que tem aqui de ativo, ó, o resto todo é inativo, é o temporário. Gabarito, portanto, letra C de casa. Tem dificuldade? Não, né? Tranquilo, zero de problema. Até aí, todo mundo junto? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vou encerrar esse bloco aqui e vamos dar sequência no próximo bloco, falando ainda a partir do artigo 4º das disposições preliminares.